Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 24 de março, agora na Espanha, 21 horas e 3 minutos, no Brasil, 17 e 3 da tarde. Gente, eu começo analisando o mundo cripto pelo mundo TradeFi. Vejam que as sete magníficas, todas elas estão bombando. Não são só as sete magníficas, basicamente o mercado TradeFi está todo ele bombando. A mesma realidade se impõe no mundo cripto, no diário, no semanal. Tem muitas altcoins performando muito bem. A BTC está perigosamente tentando romper essa linha de tendência de baixa, que está fazendo às vezes da aresta superior dessa cunha. E como tem muita coisa acontecendo, agora o Donald Trump parece que mudou a sua opinião sobre a guerra tarifária. Aquele blá 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 que fez derrubar as bolsas no mundo todo, agora ele está prometendo que no dia 2 de abril os Estados Unidos e o mundo conhecerão o verdadeiro dia da libertação tarifária. Ninguém sabe exatamente o que ele vai fazer, mas os assessores mais próximos estão dando conta de que o Donald Trump mudou de opinião. Ele quer atacar setores específicos, bens e serviços específicos, punir quem compra petróleo da Venezuela, enfim, ele vai mudar o approach. Parece que dia 2 de abril vai haver um grande reset nessa política tarifária. Resultado: o mercado TradeFi está entendendo que o Trump, da mesma maneira que ele usou aquela caneta para aumentar as tarifas, basicamente contra o mundo todo, agora ele pode voltar a reduzir. É o que eu tenho falado para os senhores. O mercado ele elege qualquer gatilho para bombear, para derrubar, e agora o mercado voltou a bombear forte. A Nasdaq agora está num viés de alta brutal, não está nem fora do radar o fato da Nasdaq estar tá desenhando essa pernada impulsiva, não está nem fora do radar a Nasdaq eventualmente desenhar uma nova máxima histórica. Deixa eu botar aqui na Nasdaq, antes de analisar a BTC no semanal. A Nasdaq agora desenhou um belo martelinho aqui no gráfico semanal que parece que está pontificando o fim desse ímpeto vendedor. Não tem como negar que isso aqui está virando uma canaleta virtual de alta brutal. E depois desse martelinho aqui, eu não duvidaria, eu não duvidaria de um movimento mais expressivo para desenhar uma nova máxima de todos os tempos ali num patamar bem acima de 23, talvez 24 ou 25 mil pontos. Se a Nasdaq buscar esse patamar, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados nas melhores altcoins. Gente, o que está acontecendo agora com o mundo cripto é um movimento de short squeeze. Muitas altcoins foram fortemente vendidas a descoberto. As taxas de financiamento de algumas ficaram extremamente negativadas. E aí o mercado não é papai e mamãe, não é bonzinho. Aquele lá, mineral, Zé Topinho, subprotozoário, que abriu a mão em short contra a Solana, provavelmente está enfrentando uma situação mercadológica que a gente diria que é tipo, vem cá, aumenta, é como se o mercado dissesse pro shortado que está quase sofrendo um short squeeze. O mercado fala pro mineral, ó, vem cá, aumenta o seu colateral, que essa operação pode ser salva, bota mais colateral, que eu vou te liquidar, malandro. O mercado, na verdade, vai ficar ali uns 2 ou 3 dias arrancando mais um colateral dessa galera para puxar-lhe o tapete na cabeça desses super alavancados no sentido short. O mercado está nessa vibe agora. Então, aqueles que abriram short pesado contra a Polkadot, contra a VAX, tem ali um preço médio de entrada shortado em 18 para a VAX, em 131, 132 para a Solana, estão com fiofó que não passa nem Wi-Fi, literalmente. Só que agora, essa é a situação em que o subprotozoário se vê numa encruzilhada em que
o que é um ar quentinho se eu já tô todo melecado, né? Então, possivelmente ele vai aumentar o colateral para tomar-lhe uma na cabeça. E com certeza um short squeeze se desdobra, se desenha com esse padrão comportamental mercadológico. Gente, quem estiver super alavancado no sentido short, é bom encerrar a operação, porque se ela não for encerrada voluntariamente, ela será encerrada via liquidação forçada. Aí o que acontece? Liquidação forçada é encerramento a mercado, pelo sistema, agredindo o book. E aí, meus amigos, vocês vão ver aquelas pauladas para cima. Por isso que o mercado cripto promove essas bizarrices. Tipo aqui, ó. Olha aqui. Em dezembro de 17. Por isso que tem aquelas agulhadas bizarras para cima ou para baixo também. Por quê? Porque para fechar posições super alavancadas em qualquer dos dois sentidos, é preciso agredir o book até conseguir o valor nocional de zeramento da posição. Então, meus amigos, vocês não se assustem, porque o colateral dessa galera voltou a aumentar de forma expressiva. É óbvio que um verdadeiro Zé Topinho, um verdadeiro mineral subprotozoário, ele não aprende fácil. Ele só aprende, ele pode até quebrar 10 vezes, mas como ele é subprotozoário, é bem provável que um mineral desse encha a mão de colateral para tentar salvar a posição dele super alavancada no sentido short, porque ele ouviu um ex-BBB dizer que a BTC iria cair para 74, 72, e aí ele tá lá fazendo CDC consignado com o aposento da sogra para aumentar a posição super alavancada no sentido short, e aí vai tomar-lhe uma invertida na cabeça. Gente, eu volto a insistir com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não ousem estar desembarcados no mundo cripto diante de tudo que está acontecendo. A Europa chutou o pau da barraca quando o assunto é austeridade fiscal. Eles não querem saber de nada. Basicamente, tá chovendo dinheiro. Eu já vou falar dos fatos. Uma empresa de computação em nuvem alemã está surfando essa mega onda de prosperidade dos mercados europeus com essa bomba fiscal de 1 trilhão. E agora a SAP, que basicamente é uma fornecedora de softwares alemã, que começou vendendo sistemas integrados de administração corporativa e empresarial, e agora eles fizeram migrar todo esse sistema de TI que interliga todos os dados e processos de uma organização empresarial. Eles migraram tudo para as nuvens e agora turbinaram tudo isso com AI, e rapidamente a SAP agora se tornou a empresa mais valiosa da Europa, superando lá a Nordisk, a Novo Nordisk, e as que fabricam lá Ozempic, o Wegovy para emagrecer. Enfim, vocês vejam que o fluxo de capital privado das grandes corporações privadas empresariais segue se concentrando em forças computacionais em nuvens, e uma NVIDIA, ou uma Broadcom, que fabricam semicondutores, elas surfam essa demanda por forças computacionais centralizadas. Só que a BTC, ela representa o índice que mede o interesse global por forças computacionais descentralizadas. Gente, se a força computacional centralizada ela é objeto de demanda, a mesma coisa acontece, até de forma mais exponenciada, em relação à demanda por forças computacionais descentralizadas. Não subestimem o que está por vir em favor do mundo cripto, porque toda essa expansão das big techs, das corporações que ofertam força computacional em nuvem, as clouds do Vale do Silício, isso vai se refletir favoravelmente em favor do market cap das altcoins. A gente está começando a perceber uma bela rotação de capital de grandes soluções de camada 1 que continuam performando bem, mas agora, a partir de agora,
aquelas altcoins que estão fora do top 10, ou seja, de TRX para baixo, vão começar a performar muito bem. Vejam que uma Avax ligou o Banzai para BTC, inclusive, uma XDC. Gente, uma Nier, uma Atom, essas altcoins vão começar a performar muitíssimo melhor que a BTC e muitíssimo melhor que as grandes soluções de camada 1. Vocês não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar. Não esperem essa cunha explodir de volta para essa macroacumulação, podendo até romper o último topo, porque aí, meus amigos, não haverá uma janela temporal segura de embarque. Não aguardem o short squeeze contra os minerais para vocês aportarem nas melhores altcoins. Na seara fática, MicroStrategy, que agora se chama Strategy, de Michael Saylor, agora possui oficialmente mais de 500 mil de bitcoins, numa compra total de 6.911 BTCs ultimada no dia de hoje por 584 milhões de dólares. Basicamente, a Strategy comprou a última queda da BTC, agora eles possuem 500 mil BTCs. Gente, alguém precisa parar o Michael Saylor. Esse aqui, a Strategy, que se chamava MicroStrategy, virou um grande buraco negro de Bitcoin. A força gravitacional dela vai sugando tudo. Eu acho até difícil hoje para o governo norte-americano arranjar 1 milhão de bitcoins para criar o seu tesouro soberano. Basicamente, o preço do Bitcoin enveredaria por um viés completamente crazy. Não há BTC para todo mundo. Gente, se a gente somar as BTCs disponíveis em todas as grandes cefais, Coinbase, Kraken, KuCoin, Binance, não tem 100 mil BTCs nessas exchanges. Eu vou repetir, se a gente somar todas as BTCs das grandes cefais, Coinbase, Kraken, Binance, KuCoin, não tem 100 mil BTCs nessas grandes exchanges. Se alguém quiser hoje ter 1/5 das BTCs do Michael Saylor com a Strategy, não vai conseguir. Ou levaria o preço da BTC para patamares inimagináveis. Ainda nos fatos, Banco Central da Malásia planeja apoiar a maior tokenização de um país soberano. Eles querem tokenizar a economia inteira da Bolsa de Valores, passando por ações e imóveis. Basicamente, os reguladores entendem que a melhor maneira de administrar macroeconomicamente falando a economia é a tokenização digital de tudo. Basicamente, as pessoas serão NFTs, imóveis serão NFTs, ações serão tokens fungíveis. Se for na rede ETH, seria um token ERC20. Se for na rede Tron, vai ser um token TRC20. E por aí vai, é o novo normal. E fundadores de grandes corporações criptográficas e caciques de Wall Street se reuniram a portas fechadas hoje em Nova York. Gestores de fundos como Franklin Templeton, Goldman Sachs e VanEck se reuniram com grandes gestores esses gestores desses fundos, com grandes projetos da Web3. A ordem na reunião foi não falar de Bitcoin, nem de ETH, de Ethereum, porque, segundo quem participou dessa reunião, esses ativos já estariam precificados na cabeça desses gigantes de Wall Street. Eles queriam saber do que vai valorizar nessa mega revolução que está se desdobrando, já que o fluxo de dados e riquezas inegavelmente está migrando de um mainstream centralizado, como eu estava falando, por meio de grandes clouds do Vale do Silício, para uma matriz descentralizada. Então, basicamente, quem estava nessa reunião eram os devs de Celestia, CoreDAO, Gito Labs, leia-se Solana, que é o maior protocolo de liquid stake da Solana, é a Gito Labs, deve ter ali, sei lá, mais de 1 bi, deixa eu ver, da última vez que eu olhei estava mais de 1 bi. Gente, é impressionante, as pessoas elas ficam
achando que a Solana sobe por questões aleatórias. Gente, a Solana sobe porque a Gito, a última vez que eu olhei, tinha 1,4 bi de dólares bloqueados no seu protocolo de liquid stake. E agora, eu não consigo acreditar, já está com 2,39 bi. E os sujeitos ficam falando os minerais ficam falando em Renato, da onde vai sair a liquidez de blá blá blá? Enquanto esses subprotozoários, que vão demorar bilhões de anos para ter 2 neurônios, estão aí discutindo liquidez de blá blá blá, comparando o market cap de Petrobras, que não consegue comprar nem Petrobras não conseguiria comprar hoje nem os 5 maiores protocolos de liquid stake em DeFi do mundo, ou precisaria basicamente entregar todo o market cap dela. Aí os sujeitos ficam me mandando mensagem: Renato, será que a Solana não está esticada? Porque já vale uma Petrobras. Gente, o dia que eu usar Petrobras como referência de riqueza, vocês podem me internar, se é que algum hospício vai me aceitar. Gente, vocês precisam se livrar dessas referências medíocres e completamente ultrapassadas de riqueza. O mundo, basicamente, tem uma métrica de riqueza baseada na capacidade instalada de processamento de dados. O homem mais rico do mundo, que fica dando ré em foguete, ele só faz isso porque ele tem capacidade instalada de processar dados, e o sujeito me vem com um barril de petróleo, que é outra coisa que muito provavelmente não vai ter nenhum valor em pouco tempo. Se o Elon Musk mandar 3 satélites ali para se aproximando do Sol e refletir a luz do Sol em direção a Marte, ele consegue, sei lá, o que está acima de petawatts, heptawatts de potência, que vai basicamente falir qualquer corporação energética do planeta. Gente, nós estamos diante de um nível de revolução tão bizarro que qualquer satélite que possa refletir a luz solar num nível insano basicamente produziria mais energia do que qualquer termonuclear que vocês já sonharam. O Elon Musk está desenvolvendo uma broca para buscar calor do magma, que transformaria qualquer ponto do planeta ao nível do mar numa potencial termoelétrica. Aí o sujeito vem me falar de barril de petróleo, de Petrobras. Eu lá quero saber de Petrobras. Gente, vocês precisam libertar as mentes dos senhoritos do século XX, hein? Porque a gente já tem um bom tempo que a gente já está no século XXI. Quem fica me mandando essas mensagens com referencial de riqueza de Petrobras precisa, inclusive, rever a própria métrica existencial de conceito de riqueza. Porque o sujeito está muito, mas muito atrasado. Gente, na seara geopolítica e finanças internacionais, a principal notícia é essa, que uma grande fornecedora de força computacional em nuvem e agora AI da Europa se tornou a empresa mais valiosa do velho mundo, do continente europeu. Vocês percebam que o fluxo de dados e riquezas em direção ao mainstream centralizado também está em vias de ser desrompido? Esses caciques de Wall Street se reunindo com os caciques do mundo cripto, justamente para entender como tudo isso está se desdobrando, vai ser a outra grande rotação de riqueza. Gente, porque hoje, basicamente, quem manda no mundo é quem tem capacidade instalada de processar dados. Não é à toa que o Elon Musk circula como uma espécie de chefe de Estado supranacional. O filho dele bota meleca lá na mesa do presidente dos Estados Unidos. No outro dia ele está jantando com a Giorgia Meloni. No outro dia ele está com a Ursula von der Leyen lá na Comissão da União Europeia. O sujeito é supranacional. Porque a gente tem o privilégio de presenciar a ascensão dessa aristocybertecnocracia, que eu não sei se eles vão dominar o mundo ou não, mas é inegável que um sujeito como um Elon Musk, um Jeff Bezos, eles são uma espécie de Tony Stark do mundo real. Aí as pessoas ficam negando essa realidade. Gente, a gente não precisa... A última coisa que vocês precisam fazer é negar a realidade, mas vocês podem fazer uma leitura correta do que está acontecendo. Parem para pensar.
Os estados soberanos estão diante do surgimento dessa nova elite cyber-tecnocrata que são os donos das grandes clouds do Vale do Silício. As pessoas não entendem que o Elon Musk tem 4.500 satélites porque ele tem força computacional instalada, semicondutores de até 5 nanômetros, que dá ré em propulsores e em foguetes. Aí a classe política global está percebendo que os donos de toda essa força computacional centralizada está concentrando muito poder político, geopolítico, enfim, econômico, já está num patamar de trilhões estratosférico. Aí surge uma força computacional descentralizada como a Web3, que em pouco tempo vai ter a mesma latência da Web2. Gente, os estados soberanos vão bombear a BTC e o mundo cripto por uma questão óbvia e lógica, para poder bater de frente com o poderio dessa força computacional centralizada. E o Arthur Reis escreveu sobre isso outro dia. Os Estados Unidos eles não vão comprar BTC aleatoriamente, porque os estados soberanos, a classe política, precisa sobreviver a essa elite cyber-tecnocrata. Forças computacionais descentralizadas é a única maneira de bater de frente com esses Tony Starks que estão surgindo no mundo. Só que aí o sujeito fica me mandando print de market cap de Petrobras para comparar com Solana, aí fica difícil discutir com gente assim. E os Estados Unidos podem ficar sem dinheiro até julho. Vocês lembram que quando o Congresso, o Congresso americano, há um mês e pouco atrás, aumentou o teto do endividamento para quase 38 trilhões, eu falei que os Estados Unidos teriam dinheiro só para setembro? Vocês lembram disso? Eu falei aqui no canal. Pois é. O rombo nas contas públicas americanas é tão bizarro que agora é só até o final de julho. Gente, então o negócio já estava indo para 40 tri. Vocês podem botar tranquilamente, vocês podem considerar que a dívida americana já está em acima de 40 tri. Vai para 42 ou 43, porque agora esse novo aumento no teto do endividamento facilmente vai catapultar para 40 e tantos trilhões. Aí com toda essa expansão do M2, porque, gente, vocês precisam entender o seguinte, quando o endividamento público, quando o Congresso dá autorização para os Estados Unidos aumentarem a emissão de títulos, ou seja, se endividarem mais, vocês podem ter certeza que numa operação paralela, Zé com Zé, quem vai bancar e comprar toda essa trilhãozada de títulos é a máquina de impressão do Fed. Aí o sujeito olha para esse gráfico, que é a expansão do M2 norte-americano, o sujeito olha para esse gráfico, o que ele faz? Ele vende Bitcoin, ele vende Atom, ele vende Avax. Aí o cara merece ser Zé Top. Esse merece pagar 500 por uma Solana. Ainda nos fatos, dezenas de feridos num ataque fulminante da Rússia agora no território ucraniano. Um ataque russo por meio de um míssil danificou uma escola e um hospital agora nos arredores de Kiev. Gente, mesmo com essas negociações de cessar-fogo, vocês vejam que hoje, 24 de março, a Rússia segue atacando ferozmente os arredores de Kiev. Eu volto a insistir, essa guerra vai acabar de forma tão abrupta quanto começou. Eles vão negociar basicamente os ucranianos vão acabar cedendo tudo o que os russos querem. E aí, meus amigos, quando essa guerra terminar, quando a Riviera lá do Oriente Médio, na faixa de Gaza, começar a ser construída, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados. Por isso que eu falo, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu garimpei, ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Gente, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.